Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está assistindo. Meu nome é Benedito de Souza, professor de Biologia. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula aqui da jornada de aprovação do concurso 0800. Dessa vez falando um pouco sobre biologia, né? Trazendo os principais temas que são comumente abordados tanto na prova do Enem como também nos principais vestibulares brasileiros. Então, fica aqui comigo nesse módulo que vai ser dividido em 12 aulas, né, com temas importantíssimos que estão aí vigentes nas principais provas pelo país afora. Então, vamos falar aqui de um tema básico, mas essencial, né, para entender alguns aspectos principais do entendimento de células, no caso, no que tange a estrutura e o funcionamento dessas entidades tão importantes aí para a composição física e química, tanto do nosso corpo como também do corpo de diversos organismos pelo planeta fora, né? Então, nesse primeiro momento, teremos um pouco de teoria e logo em seguida a resolução de uma questão tratando do assunto que vai ser debatido aqui com vocês. Beleza? Então, antes da gente começar, eu peço para vocês que deixem aí o joinha no vídeo, compartilhem com os amigos, chame a galera aqui para estudar um pouco de biologia e bora aqui comigo, beleza? Bom, gente, primeiramente, para entender o que são células, né, se deparem com a seguinte analogia, né? Podemos entender as células como se fossem cidades. O que é uma cidade? A cidade ela tem órgãos públicos que são muito importantes para o nosso cotidiano, como também tem uma prefeitura, né? E a gente pode relacionar a célula a uma cidade, porque a célula, né, quando a gente fala de célula eucariótica que possui organelas, as organelas são assim como os órgãos públicos são para uma cidade, né? Tem a sua função, tem a sua importância, e a prefeitura podemos aí fazer uma comparação com o núcleo da célula que guarda, né, protege o material genético e que é tão importante para que participa, né, da composição do nosso corpo, da composição de muitas coisas importantes dentro dos seres vivos. Então, podemos fazer esse tipo de analogia. Então, as células elas são uma das menores estruturas do corpo humano. Claro que existem estruturas ainda menores, como por exemplo as organelas, mas elas são as unidades básicas da vida como a conhecemos, né? Então, um organismo funcional é composto por células. A gente vai ver algumas categorias mais adiante. Então, para vocês ficarem cientes, né, uma das principais características quando a gente está definindo o que é célula é que elas, né, possuem membrana plasmática, citoplasma e material genético, né? E aí vamos aprofundar sobre isso. Uh, uma das principais categorias é que podemos dividir as células entre células procariontes e células eucariontes, né? As células procariontes elas são conhecidas por terem material genético totalmente disperso no citoplasma, né? Então, se a gente olhar aqui nessa primeira figura, nós temos um material genético, né, o DNA, RNA, totalmente aleatórios aqui no citoplasma dessa célula procariôtica, né? Que tem em sua estrutura externa aqui uma membrana com protuberâncias, né? Tem um flagelo aqui que serve para locomoção, mas a característica essencial que vai diferir ela de uma célula eucarionte é que ela possui esse material totalmente disperso no citoplasma. Ao contrário de uma célula eucarionte, que já é um pouco mais organizada, possui em seu interior organelas com funções específicas relacionadas à manutenção dessa célula.
E aqui na porção central dessa estrutura temos o núcleo. E dentro desse núcleo temos o material genético que está totalmente protegido por essa organela tão importante para uma célula animal, por exemplo. Nas células vegetais também. Então, qual é a diferença de uma procarionte para uma eucarionte? É só olhar para a forma como o material genético está organizado. Na célula eucarionte, esse material ele está organizado e protegido dentro de um núcleo, enquanto na procarionte ele está totalmente disperso e desprotegido. Mas vejam, ambos possuem membrana plasmática, material genético e citoplasma. São 3 características que estão presentes nos 2 tipos de células. A diferença é a presença ou não de um núcleo protegendo o material genético. A gente vai ver isso, algumas informações complementares sobre isso daqui a pouquinho. Outra coisa muito importante outra categoria a qual a gente define, a gente acaba definindo os organismos, como separá-los entre organismos unicelulares e multicelulares. Ah, professor, mas qual é a diferença? Organismos unicelulares são organismos que possuem que são compostos apenas por uma única célula. Exemplo, protozoários, alguns tipos de bactérias, amebas também, são definidos a partir de uma única célula. Ao contrário dos organismos multicelulares, que correspondem majoritariamente os seres vivos, como animais, vegetais, que circundam o nosso planeta. Então, um cachorro, um ser humano, eles são organismos multicelulares. Já é bem sugestivo o nome. Multicelular, muitos, celular, célula, muitas células. Ou seja, um organismo que possui em sua composição física e química células em abundância, que desempenham funções complexas para que aquele corpo, aquele organismo desempenhe a sua função no ambiente, certo? Então, organismos unicelulares, uma única célula, compostos por uma única célula. E organismos multicelulares são compostos por muitas células, desempenham muitas funções. Complementando o que eu já disse anteriormente, membrana plasmática, citoplasma e material genético são características essenciais presentes nas células de modo geral, seja ela procarionte ou eucarionte. O que vai definir o que é uma célula procarionte e diferenciá-la de uma eucarionte é a forma como o material genético ele está disposto no citoplasma. Na procarionte, esse material está totalmente disperso, enquanto na eucarionte ele está protegido por um núcleo. E aqui chegamos a uma das partes em que a gente acaba conhecendo outras estruturas que estão ali presentes na manutenção de uma célula, uma célula animal e uma célula vegetal eucarióticas, que são as organelas. Imagine, as organelas estão para uma célula, assim como os órgãos públicos estão para uma cidade. Desempenham funções específicas para fazer com que a manutenção de uma cidade seja adequada. A mesma coisa acontece com uma célula. E a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma dessas organelas. Por exemplo, como a gente já vem citando há bastante tempo aqui na nossa aula, o próprio núcleo. O núcleo ele fica na porção central de uma célula eucariótica, e dentro desse núcleo nós temos o nucleolo, onde está o material genético. Temos a cromatina aqui, que corresponde ao material genético,
E aí, uma outra aula, a gente pode conversar um pouco mais sobre a cromatina, para vocês conhecerem melhor essas estruturas, né, relacionadas ao material genético, na forma como o DNA ele está disposto no interior dessa estrutura. Mas desde já vocês fiquem cientes que o núcleo ele é responsável por proteger o material genético. É por isso que a cópia, né, do DNA que vai estar presente nos nossos filhos, nos nossos netos, através da divisão celular, acontece com uma exatidão incrível graças a essa proteção. Né? Porque se não tivesse essa proteção, o que poderia acontecer, né, com esse material genético totalmente exposto às intempéries ali do próprio organismo, né, que poderia, né, de certa forma, degradar esse material. E um material delicado, importante para a hereditariedade dos seres vivos. Então, o núcleo ele tem essa função, né, de proteção. Né, outras estruturas muito importantes, como o complexo de Golgi, ele é responsável por armazenar e distribuir-se de substâncias dentro da célula e descartar, né, substâncias que a célula não precisa. Né? Então, o complexo de Golgi ele manda tudo que não presta para fora da célula, através da membrana plasmática, transportada pelo que a gente chama de vesículas transportadoras. Então, essas vesículas elas saem do complexo de Golgi, atravessam e permeiam o citoplasma até sair pela membrana plasmática, né, que a gente já vai falar dela. Que ela é responsável por dar forma e formato à célula. Né? E também é responsável pela proteção, né, externa da célula contra substâncias nocivas, né, contra agentes nocivos que poderiam atacá-la eventualmente. Né? Então, ela tem essa função de proteção. E uma dessas funções é permitir a entrada e a saída de substâncias que vão fazer parte da manutenção da célula, ou fazer parte da sobrevivência dela em algum nível. Né? Então, nessa figura não dá para ver, mas em algumas figuras mais detalhadas que vão mostrar a membrana com um pouco mais de detalhe, vocês vão perceber que existem proteínas atravessando a membrana, proteínas periféricas que ficam ali vagueando na membrana e proteínas integrais que estão atravessando a membrana fora a fora e permitindo a entrada de substâncias, né? Sais, minerais, vão fazer parte aí da sobrevivência da célula. E claro, as vesículas transportadoras que vão liberar os dejetos que a célula não mais precisa, né? Ou substâncias que foram processadas pela célula e algumas delas não foram processadas e precisam ser descartadas. Né? Então, o complexo de Golgi ele vai atuar dessa maneira. Né? A síntese de lipídios, de carboidratos, quem vai fazer isso são os retículos endoplasmáticos, lisos e rugosos, né? Presentes tanto nas células animais como nas vegetais. Né? Detalhe, tanto o complexo de Golgi como os retículos também estão presentes nas células vegetais. Vocês vão ver muita semelhança em termos de organelas quando a gente está falando de comparar células animais com vegetais, né? Incluindo o próprio núcleo, né? E o material genético. Né? Outras organelas que estão presentes nos dois tipos de células, animal e vegetal. Mitocôndrias, né? Vocês estão vendo aqui, em amarelo e vermelho, né? Uma mitocôndria. Mitocôndria, ela é responsável pela produção de energia da célula e também gerencia a respiração celular. No que tange a energia, é como se fosse uma subestação dentro de uma cidade. A subestação ela distribui energia para as casas, para os condomínios,
né, levando energia a todos. A mesma coisa, né, podemos dizer que a mitocôndria, né, ela vai ser responsável pela produção de energia, ou seja, de ATP, para a célula sobreviver, né, até ela morrer, né, até o final da vida dela. Então ela vai produzir energia suficiente para a integridade da célula. Outras organelas, né, temos aí os lisossomos, né, responsáveis pela digestão intracelular, né, no caso aqui em azulzinho. Citoesqueleto, né, eles estão distribuídos ao longo do citosol e também participam da integridade da célula. Isso é muito importante definir, porque dependendo do tecido, dependendo da função, essas células apresentarão formatos diferentes e rearranjos do citoesqueleto distintos, né? De uma maneira distinta uma da outra. Então, por exemplo, né, as células estomacais, elas são diferentes em formato das células musculares. As células musculares, elas são mais compridas, né? Porque os músculos, eles são compridos. Os tecidos musculares, eles são compridos, eles são estirados, né? Ao contrário das células musculares que possuem o que a gente chama de microvilosidades, né? Que são essas protuberâncias que enrugecem, né, a membrana plasmática e elas têm essas pontas, né, externas justamente para capturar com mais frequência substâncias, né, ali do bolo alimentar que vai fazer parte da sobrevivência das células. Então, a absorção de nutrientes dentro do estômago, por exemplo, acontece através da captação dessas substâncias pelas microvelocidades que permeiam, né, a membrana plasmática dessas células. Né? Aí, por isso que eu falei que a membrana plasmática é muito importante para a entrada e saída de substâncias que vão ali favorecer a manutenção e a sobrevivência das células. Então tem outras organelas, né, como outras organelas que não estão nomeadas aqui, mas elas são muito importantes para uma célula animal. E vocês vão perceber que a célula vegetal ela não é tão diferente assim da célula animal, né? Temos aqui uma célula vegetal eucariótica que tem quase as mesmas estruturas organelares, né? Tem quase as mesmas organelas, como na célula animal, com algumas diferenças, né? E a principal diferença é que, enquanto na célula animal possui uma membrana plasmática, a célula vegetal eucariótica ela possui o que chamamos de parede celular, que é essa porção mais externa da célula, protegendo tudo que há no interior, né? E aqui na interseção temos a membrana celular, né, que tem contato direto com o citoplasma, onde estão distribuídas as organelas, né? Então é uma parede rígida, né, feita de várias substâncias aí que estão presentes nas plantas, e todas elas possuem parede celular, ao contrário das células animais, que em vez de parede tem membrana plasmática. Né? Outra diferença, né? Vacúolo. O vacúolo ele é responsável, ele é exclusivo das células vegetais porque são muito importantes na distribuição de substâncias. Dependendo da célula e dependendo da função, o vacúolo ele pode ter um tamanho diferente, né? Então, há células vegetais em que o vacúolo ele é pequeno, outros que o vacúolo ele é um pouco maior, e há tipos de vacúolos
para essas células vegetais, dependendo da função. Temos o que chamamos de vacúolos alimentares, né, que se formam após um processo de endocitose e participam da digestão intracelular. E também temos os vacúolos, né, contráteis, né, eles são pulsantes. Eles acabam distribuindo essas substâncias e também colocar o excesso de água para fora da célula. Por isso que eles são contráteis, como se fosse um coração pulsante. Imagine o coração batendo, só que de água, né? Então eles fazem esses movimentos de contração para liberar o excesso de água, porque, né, a célula está recebendo substâncias em seu interior que vão fazer parte da sua sobrevivência, só que o espaço celular ele é diminuto, né? Então ele em algum momento precisa colocar alguma coisa para fora, senão a célula vai explodir. Então os vacúolos eles são importantes, eles auxiliam nessa liberação de substâncias que não são tão necessárias assim para a sobrevivência ou estão em excesso, né, na célula vegetal. Outra característica que difere células vegetais das animais é a presença de cloroplasto, que é uma organela muito importante aí para a captação de luz, de energia e que confere pigmentação para as plantas, né? Para as células vegetais. Então, vacúolo, cloroplasto, parede celular são características exclusivas de células vegetais eucarióticas. Por que eucarióticas? Porque tem núcleo organizado, tem um núcleo que organiza e protege o material genético. Né? Professor, tem parede celular na célula eucariótica animal? Não tem. O que ela tem é a membrana plasmática. E também, né, atua aí na entrada e saída de nutrientes. Então, essas são as principais características que vocês podem ficar na mente, né, ter em mente na hora de responder uma questãozinha que pede para que vocês raciocinem sobre essas diferenças, que acaba sendo muito comum que muitos estudantes não percebam que existem diferenças, né? Apesar das muitas semelhanças, né, em organelas que esses dois tipos de células possuem. Então, fazendo uma recapitulação, uma revisão, né? Categoricamente, quanto ao número de células, os organismos são classificados em organismos unicelulares e multicelulares. Os unicelulares eles são compostos por uma única célula. Os multicelulares eles são compostos por várias células. Outra categoria, células eucariontes e procariontes. As procariontes, a principal diferença é que o material genético está disperso no citoplasma, enquanto na célula eucarionte o material ele está organizado dentro de um núcleo, né? Mas ambos os tipos, procariontes e eucariontes, possuem essencialmente membrana plasmática, citoplasma e material genético, né? E a diferença é que esse material genético ele pode estar ou não organizado dentro de um núcleo. Beleza? Deu para compreender? Qualquer dúvida vocês deixem aqui nos comentários do vídeo, né? Que aí a gente vai se organizar para responder cada um de vocês. Vamos praticar agora? Vamos focar e treinar um pouquinho essas diferenças? Eu trouxe uma questão aqui para vocês, né, para a gente lapidar um pouquinho, né, esse raciocínio e colocar em prática, né? Porque vai que cai na prova. Né? Então a gente tem que estar preparado para tudo. Eu trouxe aqui uma questão aqui do Enem de 2016, da terceira aplicação. E o enunciado é o seguinte, né? Um pesquisador preparou um fragmento do caule de uma flor de margarida para que pudesse ser observado em microscopia óptica, né?
também preparou um fragmento de pele de rato com a mesma finalidade. Infelizmente, após algum descuido, as amostras foram misturadas. Então teve um erro eventual aqui no experimento do nosso amigo, em que ele acabou misturando dois tipos de amostras de organismos diferentes, né? Ou seja, a amostra acabou sendo contaminada. Né? E aí a questão é pergunta, né? Que estruturas celulares permitiriam a separação das amostras se reconhecidas? Né? Então, com base na nossa aula de hoje, a gente vai olhar para as alternativas e encontrar a resposta. Né? E tem algumas coisas que vocês podem escolher como o caminho mais parcimonioso para acertar assim sem nenhuma sombra de dúvida. Né? Então, vamos por eliminação. Né? Aqui, letra A. Ribossomos e mitocôndrias ausentes nas células animais. Né? Errado. Não são ausentes, são extremamente presentes. Né? Lembra que a gente comentou sobre as mitocôndrias, que são produtoras de energia e responsáveis aí pela respiração celular de uma célula animal eucariótica. Né? Os ribossomos também estão presentes, né? Nos dois tipos, nas vegetais e nas animais. Centríolos e lisossomos, organelas muito numerosas nas plantas, é o que diz a alternativa B. Né? Não apenas nas plantas, mas também nos animais. Né? Envoltório nuclear e núcleo, característico de células eucarióticas. No caso, especificamente nas células animais. Certo? Lisossomos e peroxissomos, né? Alternativa D, diz que lisossomos e peroxissomos são organelas exclusivas de células vegetais. Peroxissomos, sim, está correto, ok, podemos seguir em frente. Mas lisossomos está presente nas células animais e nas vegetais. Então eu já elimino essa alternativa. O que me sobra é a letra E, né? Que diz que a parede celular e cloroplastos são estruturas características de células vegetais. Então, essa alternativa por eliminação, com base no que a gente discutiu sobre as principais diferenças entre células animais e vegetais, é que ela está correta. Né? Está totalmente correta, porque é o que vai definir, né, a maior parte da diferença dessas células vegetais em comparação com as células animais. Né? Então, na hora que vocês virem, né, as alternativas e com um tipo de questão dessa forma, foquem nas diferenças. Né? A partir das diferenças, vocês matam a questão em menos de um minuto. Né? Vocês nem precisam raciocinar muito. Né? Se vocês tiverem se vocês conseguirem discernir sobre essas características, sobre as categorias e as diferenças entre esses tipos de células, vocês não vão ter nenhum problema para responder essa e outras questões, né, com enunciados semelhantes que vão trazer esses aspectos, né, das relações dessas estruturas e do funcionamento dessas células. Beleza? Bom, gente, a nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o joinha no vídeo, compartilhem bastante essa aula para que outras pessoas possam aproveitar esse conhecimento aqui gratuito que o canal está oferecendo, né? Até mesmo tudo para ajudar vocês a terem as melhores escolhas na hora de responderem as questões de biologia. Então, essa aqui é a nossa primeira aula, espero que vocês acompanhem aí a nossa jornada de biologia e até logo!